Todos os dias, pela tela do celular, a gente vê um monte de imagens. Quer pelas redes sociais, quer pelo WhatsApp, quer pelos e-mails que lotam as caixas de entrada. Vem imagem de todo mundo e, ao mesmo tempo, as imagens não são de ninguém. O CONAFARC, Coletivo Nacional de Fotógrafos de Arquitetura, surgiu em janeiro de 2021 e tem o objetivo de conscientizar o mercado de arquitetura e decoração sobre os direitos de uso das imagens de fotógrafos e abrir uma conversa franca sobre licença comercial. Propriedade de fotografia e atribuição do autor são os temas do Betoneira de hoje. Para conversar com a gente hoje estão as fotógrafas Evelyn Miller e Ana Mello. A Evelyn é formada em publicidade e trabalha com fotografia de arquitetura, interiores e paisagismo desde 2003. Ganhou 2 prêmios Abril de jornalismo na categoria Matéria Completa e tem trabalhos publicados em revistas como Christie's, Elle Decor UK, Maison Marie Claire, National Geographic, entre outras. E hoje é presidente da Associação CONAFARC. Ana Mello é arquiteta desde 2003. Desenvolve ensaios fotográficos em diferentes escalas, desde grandes edificações, paisagismo, interiores, até mobiliário. Foi responsável pelos ensaios atuais do livro Adolphe Franz Repp, um arquiteto moderno. Pessoal, vocês me desculpem, começo de inverno é isso, né? A gente fica rouco, pega gripe, a voz fica uma merda. Vocês, por favor, tenham paciência. Teremos. Possui trabalhos publicados nas revistas Monóculo, Plot, AU, Bambu, Projeto, Monolito, entre outras. Participou de exposições no Brasil, Peru, Áustria e Portugal. Desde 2017 dá aulas de fotografia de arquitetura em parceria com a Fundação Stickel e hoje é responsável pela diretoria de Cultura da Associação CONAFARC. Seja muito bem-vinda, Ana Mello e Evelyn Miller. Bem-vinda. Obrigada. Adoramos. É difícil estar na frente aqui. Difícil estar na frente, né, da câmera aqui. Não ser só... Como é que a gente falava? Ana Mello, responsável pelo print da tela. Agora, ó, meu Deus. agora tá na tela. Agora vai ser printada. É duro estar aqui, né? Chegou seu dia. Né? Gente, pra gente começar a conversa, eu vou perguntar para Evelyn. Porque o CONAFARC começou durante a pandemia, né, quando vários fotógrafos estavam trabalhando em casa, ou pior, estavam sem trabalho. Né? O início da pandemia para a fotografia foi muito duro também nesse aspecto. E vocês começaram, então, a conversar e a se articular. Conta um pouquinho pra gente como que foi esse início, essas primeiras conversas. Já tinha gente falando, de repente o pessoal se encontrou em algum momento discutindo a mesma coisa, como é que foi? Sim, como a gente estava sem trabalho, né? A maioria ficou sem trabalho no mínimo 2 meses, 3, né? As pessoas ficaram sem trabalhar. E aí a gente começou a ver que as publicações continuavam, né? O Instagram bombando, as nossas fotos bombando, rolando. Total. E a gente sem receber nada. Nesse meio tempo, o Fran Parente, né, que é fotógrafo de arquitetura também, me convidou para um grupo que tinha aqui em São Paulo, que chamava até Uso de Imagem, Fotógrafos Uso de Imagem, que já estava conversando sobre isso, essa necessidade de licenças, essa necessidade do fotógrafo também receber, porque na pandemia a gente começou a ver mesmo que a gente não conseguia trabalhar, então a gente não recebia. E aí a gente descobriu que tinha um outro grupo articulado de um fotógrafo que deu um curso, e aí ele tinha muitas pessoas do Nordeste até o Espírito Santo, e descobrimos também que tinha um outro grupo muito forte no Rio Grande do Sul. Núcleos em vários lugares do Brasil pensando a mesma coisa. A mesma coisa, todo mundo incomodado um pouco com essas coisas. Muito legal. E aí a gente resolveu unir esses grupos. Então, antes do CONAFARC formar mesmo, a gente fez um grupo que era um grupo de fotógrafos de arquitetura. Então, todo mundo entrava, não tinha regra, não tinha meio que nada, era só meio que para discutir. E aí a gente começou a estruturar como se fossem as nossas diretorias de hoje. A gente organizou núcleos que foram separados, as pessoas, né, se voluntariaram para, vamos supor, sei lá, cultural, outro que ia falar com os advogados, outro ia falar com não sei o quê. Só que aí acabou não dando certo. Isso aí foi tipo novembro de 2020 ainda. E aí quando foi no fim do ano, a Gabriela Daltro de Salvador e a Mari Orsi
me chamaram e falaram, Evelyn, vamos dar um jeito nisso? Vamos chamar os advogados. Aí a gente conversou com 5 advogados, pegou a proposta deles, porque assim, pra gente conseguir montar o Conafarc, a gente tinha que saber dos nossos direitos, que a gente também não sabia. Também era novidade. Direitos e deveres. Exatamente, nossos direitos e deveres, saber até onde a gente poderia cobrar os nossos direitos, né? Entender onde que a gente estava pisando. Eu sabia que ali. estava errado, mas era para entender também como é que era o certo. Porque a gente também não sabia. Quase que 100% dos fotógrafos não sabiam o que eles poderiam fazer. E mesmo porque quando a gente se posicionava, o que a gente escutava era uma coisa tipo, você já recebeu, né? O arquiteto já te pagou, então você não precisa receber de novo. Então também a gente ficava confuso. Como que a gente vai construir um discurso para defender a nossa profissão? Porque a gente não queria parecer também mesquinho, nem que aproveitador. Que estava caçando coisa. Exatamente, nem fazendo uma coisa que não era certa. E aí a gente estruturou o advogado, a gente escolheu um advogado para explicar para nós, e aí a partir daí a gente formou, né, o Conafarc foi formado no Dia do Fotógrafo, que é 8 de janeiro, né, de 2021, e aí a gente convidou pessoas, né, por exemplo, a Ana Mello, a gente convidou aí a Mari Orsi, a Gabriela Daltro, aí convidamos o JP, o João Paulo, para ser da diretoria também, aí a gente convidou até o Marcelo Donadulce, que era, na verdade, que foi o autor do nome do Conafarc, que ele tinha uma associação nacional. Aliás, eu vou te interromper. Isso é outra questão, né? Que todo mundo demora a entender o nome, acha engraçado. Parece guerrilheiro da coluna, né? Sim. Somos os Conafarkers mesmo. Conafarc. É bom, um nome forte, né? Pois é. E aí ele tinha a Anfarc, né? E aí a gente adaptou para Conafarc, que depois, né, deu vários problemas por causa do nome e tal, desse prefixo que é um pouco confuso, mas todo mundo gosta desse nome e aí acabou ficando. E aí a gente estruturou o Conafarc como é hoje, quer dizer, só que hoje a gente está dando um passo maior. Acabou de sair, a gente conseguiu... aliás, isso é uma notícia super fresca. Super fresca. Ou foi hoje, eu recebi hoje o Estatuto do Marcelo, que a gente é uma associação a partir de agora. Agora a gente tem alguns poucos trâmites, né, do CNPJ, mas já somos uma associação, que foi uma coisa que a gente, que demorou um pouquinho, demorou uns 6 meses pra gente conseguir. Foi um pouco, sei lá, a gente nem sabia por que demorou tanto, mas agora a gente é uma associação, então a gente é um órgão, realmente um órgão de classe, que pode representar os fotógrafos, então é um passo bem importante, a gente está bem contente. É muito legal a gente ver o início de um órgão de classe, né? Porque a gente sabe que em todas as profissões a gente começa a melhorar quando tem um órgão que agrega as pessoas, bota as questões em dia, né? É bem legal. Eu participo de alguns outros organismos de classe e acho muito bacana isso. Fiquei emocionado. Eu queria só falar uma coisa rápida, desculpa, mas assim, eu trabalhei com fotografia, trabalho há muitos anos e sempre foi muito solitária a profissão do fotógrafo. A gente não tinha amigos, a gente não tinha com quem trocar. Então, para mim, é muito emocionante a gente ter hoje o número de pessoas que a gente tem, que eu não vou falar porque... da Ana, mas é muito legal a gente poder trocar, eu ser amiga da Ana, sou amiga do André, sou amigo de vários fotógrafos que antes era colocado assim como o seu concorrente, meio que seu inimigo, você não tinha essa convivência, assim, do tempo que eu fotografei, assim, era muito sozinho, então você não tinha com quem você... e quanto você está cobrando, como que você faz isso, né? Como que você faz o seu contrato, como que você faz o seu orçamento. São trocas que são muito ricas, que a gente tem isso no Conafarc. Então isso daí é uma coisa que pra mim é uma coisa muito importante. Talvez para as pessoas mais jovens que entraram agora, eles não sintam isso com esse peso, né? Mas assim, pra mim... Perceber como, né, mudou essa relação. Não, virou... por exemplo, agora eu fui para Brasília e surgiu um trabalho de fotografia lá. E eu aquela coisa, você já comprou passagem, daí para levar o tripé, agora você paga tudo e mais um pouco, né, com as coisas. E eu mandei no Conafarc, gente, alguém vai estar em Brasília com o tripé livre? E a Joana França falou, olha, eu não tô, mas tem a Paula, ela vai estar, ela passa para você. Então,
criou-se mesmo uma rede que funciona muito colaborativa também. Sim. Isso é muito legal. Nossa, Lembrando, muito né, que o André é do Conafarc também. Isso, um Conafarc. Que novidade! Novidade. Muito legal. porque, Surpreendendo 0 pessoas. além dessa rede, ela também, como a gente falou no começo, ela vai brigar pelos direitos. Sim. Bom, eu vou perguntar para Ana, mas Evelyn, se quiser responder também. A Conafarc tem hoje... Vou te corrigir. É o Conafarc. Não é menina? Não. É o Mas eu coletivo. acho ótimo, né, ter acontecido. Eu pensei- Que é uma coisa que a gente sempre É o- brinca. o coletivo. É o coletivo. Só que é um coletivo que agora é a associação. Associação, mas não Nossa! interessa. Não, interessa. esse não, tudo Mas não bem. interessa porque não vai ser a Conafarc. Muita gente Não, chama pode a ser, Conafarc. né, também, enfim. Tá. Pode ser e Conafarc. Vamos lá. Conafarc. Ixi, agora não pode ter gênero. É isso aí. Ana, o Conafarc tem hoje em torno de 300 fotógrafos no Brasil. Quando vocês estavam no processo de mapear todos esses fotógrafos, vocês imaginavam que tinha tantos fotógrafos? Vocês acharam que era muito, que era pouco? Qual que era a medida, né? O que vocês... Porque realmente, como a Evelyn falou, vocês um trabalho muito solitário, não tinha essa dimensão. Não, Então, realmente. foi. Não, a gente não tinha ideia que tinham tantos fotógrafos. Assim, e foi muito legal, porque também nem teve esse mapeamento. As pessoas, os grupos já estavam, assim, alguns grupos formados, como a Evelyn falou, e aí as pessoas começaram a chamar fotógrafos que já trabalhavam com arquitetura para participarem, para entrarem, enfim. E aí foi crescendo, e hoje mesmo a gente está com 340 fotógrafos. Uau, já aumentou, já estou defasado. E assim, é uma coisa que acho que espanta até outros coletivos, espanta no bom sentido, assim, outras associações, por exemplo, a gente conversa bastante com a Fototec, e eles, né, acho que não chega a esse número, né, Evelyn? Não, acho que eles são 100. Então, assim, formou esse grupo coeso, e acho que a pandemia, no final, ajudou, teve esse lado positivo, porque a gente teve mais tempo para se dedicar ao coletivo, a montar as tais lives famosas da pandemia, né? Então a gente... Que estão acessíveis hoje também, as pessoas podem assistir as lives. Sim, tem uma série de lives que são públicas, que estão lá no nosso site, e tem algumas específicas que são só para os Conafarkers. A gente tem que ter umas vantagens, Tem umas né? vantagens. De ser Conafarker Conafarker. te abre algumas portas. Arquiteto Exato. pode se inscrever também? Não. 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 A gente não ganha fala bônus. Fala a regra, Ana, pra entrar no Conafarc. Eu conto depois. Tá bom. Peraí, então aí... É que temos essa pergunta. Segredo. Então... Se você quiser saber, avance para o minuto 52. Não, Não, tá brincando. escuta tudo, né? É um bônus. bônus. Então, e aí, assim, com essas lives que a gente fez, e foi muito legal também para aproximar o grupo. Então, a gente fez até essa que eu falei só para os Conafarkers, o curso interno, com advogado, para a gente entender melhor, colocar as dúvidas de todos. A gente fez live pública com o advogado também, para mostrar para todo mundo, enfim. E é legal, acho que até falar que os nossos clientes, né, quem contrata fotógrafo de arquitetura não é só o arquiteto, mas tem os fornecedores de todos os materiais que englobam, né, a construção civil. Editoras, né? Editoras, exato, bem lembrado. Incorporadoras, designers, enfim, os arquitetos. Imobiliária, contrato fotografado. Exato. Então acho que foi todo mundo, isso, né, assim. precisa que quer registrar. Eu acho, enfim, acho que eu não vou cometer esse erro, mas eu acho que a gente só não tem fotógrafo de arquitetura, por enquanto, no Acre. Então é muito legal. E aproveitamos esse betoneira para o pessoal. O pessoal do Acre. Gente, E aí? Falta vocês o nosso mapa. isso é exato. muito legal, a abrangência nacional do... Sim. O que eu acho bem legal em cima disso é que rompe um pouco dessa coisa de Rio, São Paulo, Sul, e traz, de repente, fotógrafos de arquitetura do Nordeste, da região Norte, Centro-Oeste. E eu acho que... e mesmo assim, às vezes interior profundo de São Paulo, eu
queria contar uma historinha aqui. A gente está fazendo um projeto do aeroporto de Ribeirão Preto e eu não podia ir para Ribeirão Preto tirar uma foto, precisava ter uma foto. E aí a Ana, liguei para ela me indicou uma arquiteta, uma fotógrafa do... Que eu acho que ela fez Que às vezes arquitetura. esse erro até não é tão... Porque muitos dos fotógrafos são arquitetos. Desculpa, Não, mas é uma fotógrafa de Ribeirão Preto que foi lá, tirou fotos fantásticas e resolveu o meu problema assim, rapidinho. E foi ótimo isso, né? Mesmo na organização do Conafarc no começo, a gente tinha a Isa Rolim, de João Pessoa, Tenta, o Tenta temos, lá, sim, o Vinícius Figueroa, do Recife. Então, eu acho que agora a gente está fazendo um formulário, né? A gente mandou agora para os Conafarkers, que a gente chama eles de Conafarkers. Somos. E aí, uma das perguntas, eu fiz questão de colocar se a pessoa era arquiteta, porque grande parte, né, dos fotógrafos de arquitetura começaram na arquitetura e acabaram migrando para fotografia. Então, e eu queria mensurar isso, eu quero saber quantos por cento. Até a gente, não sei, vou falar agora rapidinho, mas tipo, a gente foi numa reunião com a presidente do CAL e ela perguntou, e a gente não tinha essa informação, eu quero saber, mas eu acho que mais de 50% dos fotógrafos são arquitetos. Vocês dois, por exemplo, são arquitetos, eu não sou, mas vocês dois são, e assim... Você fez publicidade, né? Eu fiz, Mas super interessante, porque ainda mais nessa área, porque a fotografia de arquitetura é bem específica. Sim. A Bebete Viegas fez cinema. Olha que legal. Mas grande parte é arquiteto. Muito bom. Gente, agora falar um pouquinho até do tema que, se calhar, foi um dos motores ali do Conafarc, que é o direito de imagem, né? A gente vive numa cultura cada vez mais digital e falar sobre circulação e uso de imagens é um grande desafio. Para fotógrafos de muitas áreas, não só os fotógrafos de arquitetura, publicidade, então você imagina, né? Como que vocês abordam, tanto com as empresas quanto com os arquitetos, a necessidade de o fotógrafo ser remunerado quando alguma imagem dele é utilizada para fins comerciais? Porque o seguinte, antigamente, no meu tempo, aquelas... Quando tudo era mato. Quando tudo era mato, quando eu era jovem. Não, a gente tinha a fotografia física, né? Então a gente fazia o cromo, fazia o negativo e tal. Então você entregava... Fotografia física, fotografia analógica. Isso, porque daí você tinha um material, um produto na mão. Então você fazia a foto boa, uma mais clara, uma mais escura, né? O bracketing que a gente faz hoje. Só que assim, você entregava a boa pro cliente, ficava com uma ou muito clara ou uma mais escurinha. Então assim, só quem tinha era o cliente. Vamos supor que o Marcelo era o cliente. Só ele tinha. Então assim, não tinha esse compartilhamento. Ele não podia... Se ele pegasse a foto dele e desse pra outra pessoa, ele ia ficar sem. Sim. Né? Então era uma coisa protegida, o direito assim, mais ou menos, porque você não conseguiria compartilhar. E, por exemplo, no mercado de publicidade, que é de onde eu vim, era tudo muito especificado. Então, por exemplo, você contratava um fotógrafo para fazer uma campanha, você definia se era abrangência nacional, se você ia usar por quanto tempo, 2 anos, se você ia usar aonde, você ia usar em outdoor, você ia usar em revista, você ia fazer uma coisa... E a internet, quando a gente orçava, era o mais barato de todos os preços, porque assim, outdoor era caríssimo, pois né? Que é grande, né? Anúncio era mais caro, porque era uma coisa né? que todo mundo via. A internet ainda estava bem na BBS ali, não era muito. E isso influenciava no preço. Influenciava no preço. Campanha de 2 anos, campanha nacional, aumenta o preço, aumenta o preço. Inclusive modelo, se tinha modelo também, a modelo também ganhava conforme esse uso. Então, aí o que aconteceu? Com o avanço do Instagram, dessas redes sociais, o Instagram se transformou numa plataforma de publicidade, uma plataforma de marketing. Então, assim, hoje não temos mais outdoor, hoje não temos quase mais revista, as empresas não imprimem praticamente catálogos mais, né, que também eram uso publicitário. Ficou tudo concentrado no Instagram, né, que é basicamente de imagem, né, que ele vive. Então, por exemplo, aí as pessoas falam assim, mas é só pro Instagram. Mas só que o Instagram, ele é responsável por um volume de vendas muito grande das empresas. E aí, o que aconteceu? A gente faz a foto pro arquiteto. O arquiteto contrata a gente faz a foto, aí a empresa de cadeira, ai, que foto linda, maravilhosa, posso pôr no Instagram? Aí põe no Instagram. Pode. Posso não pergunta pra ninguém. No começo eu não Põe no Instagram. Então, antes tem o pré-Conafarc e o pós-Conafarc. exato. Isso é bom que a gente pode Não, manda mensagem pro arquiteto, ai, tão linda sua foto.
foto, ai, me manda que eu quero divulgar. O arquiteto acende os olhos e fala, meu Deus, vai sair até vai na aparecer, cadeira. né? Vou sair no E aí ele Instagram. Na loja de cadeira. Dá pra todo mundo. Ixi, a gente né? vai falar bastante disso. Aí, por exemplo, eu fiz um trabalho, por exemplo, para um escritório, para uma construtora. Aí o que a pessoa fez? Ela pegou, óbvio, não sabia nada, né, das coisas, e aí deu para todos os fornecedores, inclusive para a construtora. Então a construtora vendeu o prédio com as fotos Usando do as decorado. Todo mundo das cadeiras, sofás, iluminação, Cortina. tapete, todo mundo usou a foto daquele valor X que eu cobrei para o arquiteto. Então, o que a gente explica, né? Quando você orça um trabalho para um arquiteto, é para o uso do arquiteto. Ele vai divulgar nas redes sociais, Sim. ele vai divulgar no portfólio dele. A partir do momento que a foto é usada para outro fim, esse valor tem que ser recalculado. Então, assim, o André tem uma loja de cadeira, ele quer usar, então o André vai pagar um valor relativo àquela foto. A Ana tem uma loja de tapete, ela vai pagar relativo àquela foto. Ou então, duas incorporadoras, cada um com seu CNPJ, cada um vai pagar. E as produtoras o pessoal do mercado que produz materiais para construção, telha, Sim, Sim. a mesma coisa. utilizam na todas verdade. as fotos da gente e não põe nem crédito. Isso, Além de não exatamente. pagar, não põe crédito. Mas eu acho que, assim, só complementando, acho que tem essa questão de educar o mercado. Sim. E que a gente fala bastante no nosso coletivo sobre esse trabalho de formiguinha, que é uma questão de cada vez você conversar com o teu cliente, explicar. É chato no início? Sim. Mas eu acho que faz parte dessa mudança de paradigma, né? E hoje em dia até é mais engraçado que a gente já vê que esse trabalho de formiguinha ele surtia muito efeito. Porque eu já tenho casos de arquitetos para quem eu fotografei que famosa. Chegou aqui a empresa de Caixilhos, queria as fotos, como é que faz? Ela fala com você? Já foi um super Sim. resultado. Então isso eu acho incrível. No começo, a gente fez lá com os advogados, e o Vini ajudou pra caramba, né? A gente a montar uma carta informativa, que a gente mandava, Todo assim, entregava um trabalho, mandava essa carta. Não, mas a gente Ou mandou para fazia- muitas empresas, a gente mandou para as empresas. Vou falar uma coisa, eu talvez aqui da mesa, eu sou o que contrata mais, né? Eu contrato também, mas eu não pago o meu fotógrafo. Exatamente. merece. Você se Explica. contrata, assim, né? Se Mas, explique, André. E para mim, por exemplo, essa explicação que a Evelyn e você, Ana, deram, eu acho, assim, para os nossos ouvintes e telespectadores, eu acho super importante, né? Ver esse gradual do que foi quando mudou de analógico para digital como é simples e às vezes a gente não tem às vezes a noção e a consciência de que você liberar, não, pode usar a foto, aí usa aí, tá aqui, não sei o quê, é tão danoso para quem faz essa foto. O pessoal, os fotógrafos de arquitetura, fotógrafos em geral, mas principalmente os fotógrafos de arquitetura, eles têm que ser remunerados, e a remuneração não é uma fortuna, você pagar uma cópia de uma... Você pagar para o fotógrafo o direito da imagem que ele fez, que ele produziu. É o mínimo isso. Só que eu não me dava conta antes de entender esse processo. Sim. Eu achava que tudo bem, a gente nem imagina o processo. Sim. Então é muito bom vocês esclarecerem isso, é didático, de ver que a gente, quanto arquiteto ou qualquer contratante de uma imagem, de um fotógrafo que produz a imagem, tem que remunerar quando essa imagem muda de uso, quando ela migra para alguma outra coisa. É super importante isso. E assim, às vezes a gente não se dá conta disso. Então eu acho muito legal vocês terem explicado isso. Tem outras coisas também até interessantes dessa comunicação das empresas ou de como... que muitas vezes, dependendo do uso ou da plataforma onde essa imagem vai ser exibida, ela tem que ter um acabamento diferente, ela vai ser entregue de uma maneira diferente, né? Com uma resolução diferente e tudo mais. E isso é o fotógrafo que vai fazer. Isso é um trabalho também. Né? Sim. Não, eu acho, duas coisas que eu acho importante também pontuar, que, por exemplo, acaba recaindo sobre o arquiteto a responsabilidade total de produzir as fotos, né? Por exemplo,
O arquiteto vai contratar, daí ele vai tirar lá 3, 4 dias da semana dele para entrar em contato com o cliente, marcar as fotos, acertar a agenda, para ir fazer a foto. No caso de interiores, que é o que eu mais faço, vai ter que produzir as fotos. Então, por exemplo, nem sempre a pessoa finalizou a casa, então precisa colocar algumas outras coisas. Ou então, o que foi projetado e combinado com o arquiteto eram móveis X e ele não teve ainda dinheiro para comprar tudo, aí vai complementar e tal. Então, toda essa produção é feita também pelo arquiteto. Aí flores, não sei o que, produtor externo, e mesmo a negociação com o cliente, que às vezes também já passou um tempo que você entregou, daí você tem que ir lá, daí às vezes tirar o Romero Brito por outra coisa. E aí quando você vai lá, você ainda tem que dar uma consultoria pro cliente. Ai, olha só o que aconteceu aqui, esse negócio aqui. Quer dizer, tipo, você já entregou, já tinha acabado, aí você volta lá pra tirar a foto e ainda tem que dar mais uma Você consultoria. fala, vamos tirar esse sofá aqui. Direto, Ai, até uma prateleira caiu, agora eu tô com um vazamento aqui. Quer dizer, que não tem mais nada a ver com o arquiteto, que ele já entregou. E aí o que acontece? Depois disso pronto, que só ele pagou, todo mundo quer usar. Então aí o que eu falo? Não é justo, né? Não é justo pro arquiteto pagar tudo e todo mundo se beneficiar daquilo. Sim. Então o que eu tenho conversado bastante com o arquiteto, para ele conversar mais com os parceiros, para ver se eles entram no rateio das fotos. Sim. E paga todo mundo junto. Porque no fim, a pessoa nem saiu da casa dela, não perdeu um dia de trabalho, então assim, acaba recaindo. Sim. E a gente tem escutado de algumas empresas, então pede pro arquiteto comprar licença pra gente. Então, por exemplo, sei lá, uma empresa X de qualquer, vamos supor, tijolo, quer usar, eu não quero pagar licença, pede pro arquiteto pagar, quer dizer, o arquiteto já pagou a foto, já pagou a produção, já pagou um monte de coisa, já ficou sem trabalhar, ainda se tem que pagar. Se calhar foi mal pago. Então, eu ia falar isso, porque às vezes o arquiteto nessa cadeia aí de quem divide as imagens, é o que menos ganha, sim, né? Sim. No final, assim, que o arquiteto pena pra caramba, pra também ser bem remunerado. Sim. E aí, no final, uma empresa que vende milhões recebe a foto porque o arquiteto se sente na obrigação de dar essa foto pra essa empresa. Porque, enfim, tem uma série de questões aí que dá pra discutir horas. Mas tem essa questão aí que é bom deixar claro que os arquitetos não são obrigados, né? Eles têm que ver todo um contexto que eles tiveram todo esse trabalho e nesse processo de educação, que é uma educação, quase conscientização, sim, de toda a classe que está envolvida com a produção da arquitetura e mobiliário também, é quase uma briga de Davi e Golias, né? Porque vocês são pequenos e tem que brigar com um monte de gente grande. Vocês podiam contar algum caso, assim, exemplificar mais algum caso dessa conscientização? Eu tenho, mas também não vou... Sem citar nomes. Sem citar nomes, mas eu acho que é bacana. Se você quiser saber os nomes, é só entrar no link. Pague um plano para o Betoneira, só para assinantes. Seja assinante do Betoneira. Clique aqui. Clique aqui e descubra todas as fofocas. Mas a gente tem um grupo de WhatsApp onde estão todos os Conafarkers. E aí, claro, tem assim, se colocam muitos exemplos, isso acontece direto, assim, até a gente vê que tem melhorado muito, é o que o André falou, tem muito fornecedor ou incorporadora ou construtora vindo pedir qual o valor para licença de uso para usar em determinado lugar, tal. Mas no grupo tá até mais raro aparecer gente falando não quis pagar ou coisa, cada vez mais. Acho que 50%. Quando você acha que tá indo bem, de repente, puf. É que não dá pra acompanhar o grupo. Não, mas tá indo bem, eu acho que... Mas, por exemplo, recentemente teve um caso de um fotógrafo que viu a sua foto sendo utilizada como em propaganda nas mídias dessa empresa, entrou em contato para pedir que a empresa pagasse a licença de uso. E acontece bastante também o fotógrafo entra em contato e a pessoa tira. Achando que pronto, já não estou usando mais. Mas, é claro, e tem a questão assim... já foi colocado pelos IPs, sei lá, tem como comprovar, tem softwares que comprovam que a imagem
enfim, foi utilizada. E tem a questão também que a rede social, ela te dá o tal do engajamento logo que você coloca a imagem, Sim. né? Então não adianta nada a pessoa depois de 2, 3 dias, uma tirar, semana ninguém mais vai tirar. ver, né? Exato, já correu, né? Já passou para todo mundo. Já teve as curtidas parecidas. Então assim, 15 ele minutos tava, de eu vou sucesso. falar até de valores para vocês entenderem. Ele tava pedindo valor, acho que R$200 pela imagem para uso, acho que Só, era... R$200, hein, velho? Você tem que cobrar mais caro aí. Não, vai de 100 a 200, vai, vamos por o mais caro que cobra que seja R$300, mas não é um valor que é absurdo. Sim, ninguém vai morrer entendeu? por causa Não. disso. E aí Ah, a podiam pagar, empresa... tipo, 400 da imagem, não tinha uma coisa assim. Então, depende da da imagem. E depende do uso, né? Sim. Também, se ia ser capa, se ia ser meia, Exato. enfim. Mas não quiseram pagar, ele entrou com o advogado, entrou com uma ação, tentaram um acordo baixo, ele não aceitou, a empresa teve que pagar R$7.000. Sim. Olha aí, uma besteira de não querer pagar R$200. Exato. Assim, na verdade, se você não tem... Crime não compensa. Se você não tem a licença de uso, você não pode usar a foto. Claro. Né? Você tem que perguntar pro fotógrafo. Você tem que pedir. O fotógrafo pode dar e CD, liberar né? sem cobrar. Para essa publicação, Às não me interessa vezes também. só o fato de o cara pedir pro fotógrafo, vai participar às vezes de um concurso, Sim. não tem verba para isso, mas pede, vamos entrar, eu coloco o crédito, me ajuda a um concurso, alguma Tanto que coisa no assim. Conafarc tinha uma hashtag famosa que era o pergunte ao fotógrafo. Exato. Porque é isso, Exatamente. tipo, qualquer dúvida, qualquer coisa, pergunte ao fotógrafo. A imagem é do fotógrafo, o direito Exatamente. do que ele vende. Então, Isso é a coisa mais importante que precisa ficar claro, pessoal. Que a imagem é do fotógrafo. Né? E ele que decide o que se pode fazer com isso. Sim. Cada Então sempre fotógrafo pergunta para o resolve. fotógrafo se pode publicar, se pode colocar numa rede social, se pode colocar em alguma coisa. Marcelo, você falando isso, por exemplo, se o arquiteto fala que ele quer prioridade, não prioridade, se ele quer exclusividade, assim, olha, eu não quero que você venda essa foto para mais ninguém. Para pagar mais. Pode Então, ter. exato, acho que tudo é negociável. Tudo é negociável. Antes. Exato. Aí o que acontece, isso do perguntar ao fotógrafo é engraçado porque acontece muito assim, o arquiteto faz as fotos e fala, putz, esse construtor foi muito parceiro, então eu vou passar as fotos para ele. E daí ele abana com o chapéu dos outros, porque ele o trabalho não é, né, é do fotógrafo. Ele Cortesia com o chapéu. Tá bom, ele foi exatamente. parceiro para você, mas para mim ele Nada, não né? fez Nada. Exatamente. Tem gente que fala assim, não, porque eu vou usar a foto porque a fulana me deu, porque a gente é muito amigo. Tá, mas Tá, e aí? você é amiga Eu não dela, sou sua né? amiga. Ela Por vai te exemplo, chamar se de você jantar. fosse meu cliente, eu até poderia te dar, né? Por exemplo, eu tenho clientes de indústria, clientes de lojas que eu posso até, por exemplo, sei lá, eu sou cliente, o cara é meu cliente há 10 anos, você fez um projeto que tem uma foto lá, legal, te dou de presente, legal, a gente tem uma relação agora. A pessoa nunca te viu e quer que você distribua por acaso. Se eu for na sua loja, ou se eu for na sua indústria, você vai me dar uma coisa porque eu sou super legal com você. Porque eu sou amigo do fulano. Não, né? Então, eu acho que isso daí é uma coisa complicada que acontece, porque assim, a relação deles meio que respinga na gente, e aí como se a gente tivesse que também abrir mão, mas a gente não tem essa relação, né? A relação é ali deles, né? A gente brinca lá dentro, tem um monte de exemplos assim que você pode fazer analogia, como os streamings, né? Você paga a tua mensalidade, primeiro que você paga uma mensalidade, e aí é uma coisa que se repete, né? Então, você tem sempre a relação com o tempo que você vai usar. Sim. Então, e aí eu pago, isso acontece bastante, até que a Netflix agora tá colocando que vai cobrar pontos extras, tal, porque as pessoas ficam e dão a senha. Você sabe que quando você compra uma música, você não pode sair copiando essa música, enfim, tem o ECAD, né? E aí, a mesma coisa para os filmes. Então, acho que é a mesma linha de raciocínio. A Evelyn tinha uns exemplos muito engraçados, né? Que, assim, para
para falar mas, sobre por exemplo, isso. assim, dos arquitetos, que são os que mais escutam, é a licença para você usar AutoCAD, sei lá, Exatamente. os softwares mais modernos. exato. Por exemplo, Isso se é você tem um escritório que 10 pessoas vão usar, você tem que comprar 10 licenças. Claro. Exato. Né? Antigamente você comprava o programa, eu não sei, hoje em dia o Photoshop você comprava. Hoje em dia até a própria Adobe, né, ela faz um sistema de você pagar também mensalidade. Exatamente. A Então, gente para faz, simplificar, tem que para pagar. não ter tanto a pirataria. Mas, por exemplo, eu brinquei com a Ana, falei, você vai no rodízio, aí vou eu e vamos por a minha esposa que não come nada. Tipo, tudo bem, nós dois vamos. Vai só um pagar e o outro vai comer só um pouquinho. Não, né? Tipo, dois vão no rodízio, ou você tá no rodízio ou você não tá no rodízio. Entendeu? Exato. É a mesma coisa. Quer usar só um pouquinho? Tá meio grávida. Por exemplo, Netflix, não assisti nenhum filme, esse mês não vou pagar. Não, tava disponível, né? Então, assim, é um pouco das coisas que a gente pensa para tentar explicar pro fornecedor, até para os arquitetos também, a gente fala, pensa que você tá fazendo um projeto para um apartamento e são todos iguais. Se a sua cliente querida quiser pegar o seu projeto e dar pro cara, né, do andar de baixo, você vai achar legal? O arquiteto cobra por repetição. Mesmo que ele Exato. faça um projeto padrão e você repete várias vezes, ele cobra por repetição. Nossa, mas é igual, é só você copiar. Exatamente. E não é, pode né? copiar. Na verdade. Exatamente. Assim. Você está usando a criação de uma outra pessoa. Claro, A lei do direito autoral ela é muito clara. É uma lei de 98, quando não tinham redes sociais e tudo, mas ela é muito clara. A autoria é sempre do fotógrafo, né? Você não pode dar a autoria, você não pode ceder a autoria para ninguém. Você pode ceder o direito patrimonial, que é o direito de monetizar sobre aquela imagem, mas a autoria sempre vai ser sua. E aí quando a pessoa fala, mas eu vou te dar os créditos. O crédito é obrigatório. É obrigatório por lei. Então, não é assim, eu estou fazendo um favorzinho, olha, você me dá essa foto que eu vou dar o crédito. Ótimo, graças a Deus você vai Faz dar. bastante essa obrigação. Porque eu nem esperava que você não desse. É claro, porque é sua obrigação dar o crédito. E né? crédito não paga boleto, na verdade. Exatamente. Crédito tá lá. Vou dar o crédito. Então eu chego na escola e falo, olha, Meus créditos estão. meu filho vai sempre usar a camisetinha da escola, tá? Pra fazer uma propaganda. Não, né? Você tem que pagar as pessoas, né? Vocês falaram de repetição e acho que um dos grandes vilãs da repetição, ou onde a gente vê muita repetição, é na internet hoje em dia. Né? A gente é muito fácil repostar uma foto do Instagram, repostar no TikTok, ou até mesmo copiar o texto de alguém sem dar os devidos créditos, como a gente está falando. Por um outro lado, a gente nunca teve tanto acesso à informação e tanto conteúdo. Por outro, parece que a ideia de autoria e cuidado com produção criativa foi ralo abaixo. Na visão de vocês, o que vocês acham que pode ser feito para melhorar essa situação? Tanto no debate quanto na prática mesmo. Sim. Eu elencaria, assim, acho que são coisas que a gente já colocou. A gente fez essa tal dessa carta. O nosso Instagram do Conafarc, ele é super didático. Sim. Então tem vários posts, assim, como se fossem memes, do tipo, não me peça de graça o que eu não posso, a única coisa que eu tenho para vender, sabe? Então ele é bem educativo e o nosso público é diverso do Conafarc. Então, e aí tem os reposts dos nossos posts educativos, que então isso faz um pouco a divulgação aumentar. Os fotógrafos usam bastante os posts para encaminhar para o cliente, ou mesmo quando você vai falar com o fornecedor, não sabia que era assim, ó, dá uma olhada no Conafarc, olha esse post aqui, né? Que daí fica uma coisa. Primeiro que o Conafarc já é mais uma instituição, não fica só a sua palavra, né? Exato. Então o Conafarc avaliza aquela sua, né, que você reclamou para o fornecedor, exatamente, homologa. E aí você envia o post que daí explica, né? No post tem as explicaçõezinhas, então a gente usa o Instagram muito para isso também. E a gente também, enfim, eu acho que aí entrar no nosso site para ver, duvido que alguém faça. Acho que o Instagram tem mais a função dessa questão educativa. E aí é muito aquela coisa, né? Acho que cada fotógrafo... a gente discute muito as nossas propostas, como é que tem que ser a nossa proposta. Então, assim, a minha proposta
parece uma aula, é muito, assim, olha, no caso de você fazer mesmo. assim, assado. Não, eu uso a proposta baseada na proposta da Ana, tem isso também. A gente fica trocando. Aí as nossa, deu certo com você, então vamos pôr. Aí o Vinícius que falava, né, o Vini, ele falava que o contrato dele já tava com 5 páginas. Porque aí você pensa que você explicou tudo, aí a pessoa vai, aí o Instagram inventou aquele negócio colaborativo. Sim. Que não tava na proposta de ninguém. Aí você tem que colocar mais um item, que se você for fazer colaborativo com alguém, se for uma loja, daí você tem que explicar. Agora com a inteligência artificial vai ter que ter mais Nem 30 fala esse itens, tema, né? pelo amor de Deus, Vai que ter já um dá robô até que faz a- tremedeira Já no dá, o pessoal. pessoal já fica nervoso. Vocês têm uma relação muito próxima com o arquiteto, né? A gente fez um episódio aqui super legal com a Mari Orsi e a Patrícia do Doma. E foi muito legal ver essa simbiose, esse trabalho muito próximo que vocês têm, né? Como é que vocês enxergam essa parceria do fotógrafo e o arquiteto? E quais as vantagens e desvantagens de você ter uma relação duradoura do arquiteto com o seu fotógrafo? O que isso constrói? Como é que funciona isso? Essa relação acho que já vem de tempos, né? Isso começou mais fortemente com a mudança, né, da arquitetura, do início da arquitetura moderna. Então, acho que os arquitetos enxergaram a força que tinha, né, na divulgação da maneira de olhar essa nova arquitetura para que as pessoas aceitassem, né, essas mudanças. É legal ter o filme, né, do Jacques Tati, do meu tio, porque era um momento bem de estranhamento dos espaços, né, das propostas do moderno. Então, essa parceria com os fotógrafos, e aí foi onde teve o início das revistas de arquitetura também, né, a Domus, Sim. a Habitat, enfim. Então, assim, a gente tem parcerias históricas, que é, por exemplo, o Lucien Hervé com Le Corbusier, o Ezra Stoller, que fazia muitas fotos para o Skidmore, o Saarinen com o Skidmore, o Júlio Schumann com o Richard Neutra, e às vezes com o Meyer também, né? Enfim, e aí a gente tem até umas parcerias mais recentes, assim, fortes, né? Como o Fernando Guerra com o Álvaro Siza. Enfim, tem essa super história já que comprova. E lados positivos, eu acho que eu vejo mais positivos do que negativos. Eu vou te deixar com os negativos. Não, porque eu não sei quais são. Mas assim, então sei eu lá, falo virar só... muito íntimo. Eu acho legal porque constrói uma linguagem. né? Claro. E você sabe o que o arquiteto gosta e não gosta, exato. sim, claro. Também entender o que ele quer mostrar, qual é o forte da arquitetura dele, então já ir mais para isso. E acho que tem não só, e tem o outro lado também do arquiteto acreditar na linguagem do fotógrafo, sim. sabe? Porque também não é uma ciência exata. Sim, eu acho que é um momento muito importante. Eu sempre tenho essa impressão, eu não sou arquiteta, mas, por exemplo, eu vejo a foto como uma finalização. Assim, é quando o arquiteto parece que ele respira e fala... Entreguei, entendeu? Acabou. Sim. Né? Fechei o ciclo, né? Tipo, fiz o projeto, consegui conversar com, né? Mantive o cliente até hoje, consegui tirar foto, né? Porque às vezes a gente vê histórias de pessoas que não conseguem fazer a foto, que teve estranhamentos aí durante o percurso, ou mesmo quando, como você falou outro dia, do cliente não querer que fotografe, que eu acho que deve ser uma tristeza, também, né, pro arquiteto, que você E faz uma comum casa também. linda, ou então um E o prédio cliente não lindo, deixa, né? e não pode porque é uma coisa que... Eu já tive cliente que não queria que fotografasse nada, nem publicasse nada Exatamente. nunca. Mas assim, durante anos trabalhei com ele e nunca pude publicar nada. Eu tenho um Triste cliente que isso. eu vou fazer também agora semana que vem que eu não posso publicar nada. Eu assino uma coisa que eu não posso nem dizer que eu tô fazendo aquilo. Então, quer dizer... Eu já até imagino. Porque eu também tenho que fazer isso de vez em quando. É legal, Brincadeira. né? Mas assim, a gente fica triste no Claro. caso, né, do arquiteto Claro, que fez o projeto, tudo. Então, eu acho que é bem... Não, o fotógrafo tira foto, cuida da foto e não Sim. pode
publicar, né? E eu acho que assim, também é uma surpresa, acho que sempre, né? Eu fico pensando com a cabeça do meu cliente. Quando você recebe as fotos, quando a gente recebe às vezes a mensagem, fala assim, nossa, ficou lindo, ficou muito mais legal do que é a realidade, ou então, nossa, me surpreendeu. Né? Então eu acho que também, eu penso nisso no cliente, né? Quer dizer, que é tanta coisa que acontece, né? Assim, dentro do projeto. Nossa, eu jamais seria arquiteto, jamais. Porque é muito pepino, muita confusão. Então, assim, quando da casa, eu acho que tem uns que ficam até emocionados lá no dia da foto, né? Falar assim, gente, é hoje, entendeu? Acabou, consegui, ficou lindo. E aí, quando consegue ficar igual. Então, eu acho que é uma coisa importante. E essa parceria, eu acho que vai construindo também isso. O fotógrafo acaba sempre mostrando aquilo mais do que então, e eu acho a também obra em si, a é muito legal, importância né? de você contratar um fotógrafo especializado na fotografia de arquitetura, não ficar, né? Meu primo faz, sei lá, futebol, vou chamar achar que ele mesmo sabe, vai lá e fotografa o celular, né? Porque é um momento importante, eu acho que tem que investir, né? Por isso que a gente até fala também qual é a importância da fotografia para o arquiteto. Porque é importante, você tem um registro, né? Você tem aquilo para mostrar o seu portfólio. Falar aqui para os nossos ouvintes. Pessoal, quando vai fazer um contrato, principalmente os arquitetos, reserva uma graninha, já bota lá para poder pagar o ensaio fotográfico no fim. É muito importante. E depois fala que não tem a grana para pagar, mas já bota no contrato. Sim. O cliente vai pagar isso. Devia ser parte do processo, né? Estudo preliminar, anteprojeto, executivo, finalização. detalhamento E ensaio fotográfico. É isso Sim. aí. E até tem alguns contratos que os arquitetos colocam que vai ter a foto e que o cliente tem que concordar, né, com isso. Mas, por exemplo, a gente sabe, tem a regra, mas às vezes tem a exceção. Sabe, a gente está colocando quase em todas as nossas propostas, que tem uma pré-existência, a gente coloca um ensaio de nuvem de pontos. O cara vai lá, ele faz um mapeamento interno de tudo com nuvem de pontos para a gente poder fazer o projeto. A gente nem sei o que é nuvem de pontos. É uma maquininha que, um laser 3D, que faz aqueles que você pode se mover dentro. Você anda dentro. Ai, sim, que é incrível. Então, a gente coloca na proposta já, porque o cliente precisa daquilo, a gente precisa daquilo. É um material para começar o projeto, né? Exatamente. Tem que ter isso para começar, tem que fazer isso aí fotográfico para terminar. Sim. Então, Mas vocês falaram essa coisa de ser legal um fotógrafo estar sempre com o arquiteto, mas eu já tive casos de arquitetos quererem também experimentar outros olhares, e acho isso que é interessante também até para a profissão e até para essa troca. Já fui fotografar para arquitetos que outro Conafarc já fotografava, outro Conafarc. E eu troquei essa ideia, e isso foi legal também. Acho que com o próprio Fran Parente, acabamos fotografando a mesma obra, uma para interiores, outra para o arquiteto do projeto. Então, acho que isso daí o Econafarc entra aí também como um lugar de troca e comunidade muito interessante, porque daí você está trazendo até algo mais, você entende o que aconteceu, como que foi, o que o cara gosta, o que não gostou, quais que são as nossas visões. Então, e tem até arquiteto que prefere. Eu tenho um cliente, que na verdade ele é meu cliente de vários Conafarcs, que ele gosta. Aí ele fala assim, essa obra aqui tem a cara da Evelyn, essa aqui tem a cara do Fran, essa aqui tem a cara de não sei quem. E troca. E até a gente teve uma conversa na Revestir, né, que a gente montou um stand lá que ficou super lindo, com exposição de fotos, tudo. Que a gente foi a primeira feira que a gente fez, né, com o stand do Conafarc, que para mostrar também esse diálogo que a gente quer com as marcas, né, que a gente também não quer embates, a gente quer paz, né, porque todo mundo depende um do outro, né? Claro. A gente depende do arquiteto, o arquiteto também depende dos fornecedores, das indústrias, quer dizer, a gente quer só, né, quer fazer uma coisa de diálogo tranquilo e conseguir se entender. E a gente fez um stand na Revestir esse ano, né, o Conafarc, com várias fotos dos fotógrafos de várias... Em parceria com a revista Projeto. Com a revista Projeto, de várias bonito. escalas. Ficou lindo. E a gente teve vários talks lá. E um deles foi com o Fran Parente, que falou isso, que nos Estados Unidos as pessoas contratam pelo olhar do fotógrafo. Então, por exemplo, sei lá, essa casa tem a cara do André, então vou chamar o André. Não, esse prédio é a cara da Ana. E aqui no Brasil ele falou que é diferente. Tem mais esse lance das parcerias e também tem mais o lance de você contratar um fotógrafo pelo nome dele já no mercado. Como ele está inserido nas publicações. Número de seguidores. Número de seguidores agora.
Agora até a atriz é contratada por isso, Até né? dentista tá sendo contratado. Então, que também tem vários modelos de negócio, né? Não. Que eu tava conversando com a Ana. Tem modelo de negócio que as pessoas oferecem um ensaio fotográfico e tem pessoas que a gente conhece que oferecem um ensaio fotográfico, uma publicação no Instagram do fotógrafo, porque ele tem muito seguidor, Sim. né? Aí também tem... Mas são modelos, né? Sim, exatamente. Outros que encaminham para publicações. Eu tenho muitos contatos, faz uma coisa meio relações públicas. Então, assim, também tem vários tipos, então, desse gancho aí dessa parceria ou não parceria. Tem as vantagens, realmente. Eu acho que tem vantagem. E você falou agora da Revestir, eu ia perguntar, porque o Conafac ele também vem construindo uma frente cultural. Né? Vocês participaram da Paraty em Foco, que é um festival internacional de fotografia, e também do Foto em Pauta, na cidade de Tiradentes, da Expo Revestir. Como é que se dá essa participação? Como que que material que vocês levam para lá? Todos os integrantes participam? Conta um pouquinho como Nossa, é que... diretora cultural. A diretora cultural do Conafac. Olha, a gente tenta, acho que sempre e desde a pandemia, que o Conafarc não se resuma à questão de licença de uso ou direitos autorais. A fotografia de arquitetura, acho que como a formação do arquiteto é diversa, né? Então a gente tenta também trazer essa questão de abrir a cabeça, olhar outros trabalhos, conversar com outros fotógrafos que fazem outros tipos de fotografia. Então, por exemplo, esse último festival que a gente participou esse ano, que foi Foto em Pauta em Tiradentes, foi super legal porque teve um processo que a gente criou internamente de trazer um artista visual, Fábio Gatti, para conversar com os Conafarkers sobre trabalhos autorais que tinham alguma relação com o espaço, com Legal a cidade. Foi linda essa aula dele, foi lindíssima. E acho que para cutucar um pouco, para todo mundo assim... porque, enfim, o fotógrafo de arquitetura, na maior parte do tempo, tá em função dos trabalhos comissionados, né, contratados. Então, acho que é bom pra gente, até para estimular, desenvolver o olhar, pensar em outras coisas, se não dá tempo de fazer um autoral, assim, profundamente, mas acho que esses festivais... São uma oportunidade ali de... acionam essa coisa interna. Então, a gente fez isso e a gente criou como se fosse um concurso interno, onde o nome era Incômodo. É uma convocatória. É uma convocatória interna. E a gente chamou... aliás, você foi um dos júris. É muito legal isso. Foi bacana. E aí nós montamos, depois com as fotografias escolhidas por eles, pelo júri, era um audiovisual, mandamos para pessoal do Foto em Pauta, e aí a gente foi selecionado para participar de uma projeção lá na praça, 2 dias, foi super legal, E aí também participamos do Paraty em Foco, fizemos associação com a Fototec, a gente já teve eu não vou, porque assim, senão eu vou me estender muito, mas a gente já fez palestra com o Cristiano Mascaro, com o Nelson Com. A gente faz palestra também apresentando o Conafarc. Com a Joana, né? Com a Joana França. Exato. Então a gente tenta sempre trazer assim, outras questões para... E na Revestida a gente teve, acho que foram 5 talks, não foram? André participou de Participei de um Fran talk. Parente, você com a Bebete, com a Maíra Caiaba. Também. E acho que foi muito legal vocês terem um stand na Revestir que tá junto com o arquiteto, com a indústria da construção civil, os Pedro Mascaro e Cristiano falando. Foi muito legal, isso é fantástico. Cristiano é nosso fofinho. O Manuel Sá também estava junto falando com o Pedro, sobre fotografia aérea. Porque é legal, por exemplo, do Cristiano, a paixão que ele tem ainda pela fotografia. Sim, ele é um querido. O olhinho dele brilha ainda, né? Quer dizer, fotografou tanto. Eu acho que ainda fotografa. Então, acho que o que a gente quer também é passar isso, que o nosso trabalho não é só para o cliente, né? A gente tem que também fotografar para a gente para manter essa chama de vontade, dentro, né? Esse olhar novo, tentar também transformar, né? Não sei, porque senão você morre
seco. Bom, a conversa tá super legal, mas a gente vai caminhando para o final. E eu queria finalizar, vocês têm que fazer um jabazinho de vocês. O que o fotógrafo de arquitetura tem que fazer para integrar o Conafarc? Olha, você que chegou aqui. Agora chegou a hora. Você que chegou até aqui será recompensado. A gente tem um site, né? Nosso site, conafarc.com.br. Lá tem um formulário de inscrição que a pessoa vai se inscrever e a nossa única exigência, requisito, é que a pessoa trabalhe pelo menos um ano com fotografia de arquitetura. A gente sabe que tem muitos fotógrafos, inclusive no Conafarc mesmo, que fazem outras áreas. Sei lá, a pessoa é mais do interior ou de uma cidade que, vamos supor, numa cidade que não tenha tanto volume de trabalho, ela pode fazer outros, mas assim, o importante é ela ter já um ano pelo menos nessa área. Porque como a gente tem um grupo que é muita troca e é muito uma profissão muito específica, né, uma fotografia específica, então a gente, por enquanto, só trabalha com fotógrafos de arquitetura. A gente já teve pedidos de fotógrafo de gastronomia. O pessoal de futebol ficou bem impressionado com a nossa associação. A gente já até deu uma entrevista para a Palmanac, que é um site lá dos Estados Unidos, né? Que também eles acham legal essa nossa movimentação. O pessoal de Portugal também acha legal. Porque assim, é difícil você conseguir unir essa união, né? Muito legal. Você que está fotografando a arquitetura sozinho, isolado, nos confins do Brasil, entre para o Conafarc. Venha por uma emoção na sua vida. Você vai ter um órgão para te ajudar na vida. Exatamente. Eu não tenho como agradecer a vocês, Ana Mello, Evelyn Miller e ao Conafarc. Muito obrigado pelo trabalho que vocês foi extensivo ao André, que também integra o Conafarc. Eu que tenho que agradecer também, porque acho que a Evelyn falou isso de ela sentir uma profissão solitária no início, né? E eu já entrei na fotografia sentindo uma profissão muito mais colaborativa do que a própria arquitetura. E acho que o Conafarc, ele potencializou ainda mais isso, essas trocas, essas conversas, essa coisa, olha, não vou conseguir fazer esse trabalho, alguém vai estar aqui, consegue, não sei o que, equipamento, dúvidas, essa abertura, porque realmente, por mais que seja um campo, como é que se diz? É uma profissão, envolve você vender, né, ensaios e tudo mais, mas existe muito trabalho e essa troca não é uma coisa que barra as pessoas de fazerem trabalho, pelo contrário. Sim, ela só amplia isso aí, né? Tipo, te dá outras oportunidades, lugares que você não está vendo, que você não consegue acessar. Então, eu sou um super fã do Conafarc, é uma alegria poder fazer parte disso e uma alegria ver que é possível essa troca com tantos profissionais fantásticos aí pelo Brasil inteiro. E eu acho que também, só para terminar, acho que é muito legal ver que a gente tem uns fotógrafos super experientes, assim, como o Nelson Con, que é do Conafarc. O próprio Cristiano. O Cristiano Mascaro, o Rômulo Fialdini. Enfim, é melhor até nem comentar. Se não vou falar, não falou o nome. Heines. Todos. Enfim, exato. Mas assim, a gente tem vários fotógrafos que estão aí há muito tempo e que ficaram muito felizes com o Conafarc. Eu acho que faltava isso. Que eles não precisam. Até outro dia eu vi o André Nazaré, que é um fotógrafo do Rio. Mesmo hoje o Alberto falou do Nelson. Porque são pessoas que eles não precisam do Conafarc. Mas às vezes precisa também. Porque eu acho que não precisa, mas eu acho que eles ficam tão contentes de ter essa associação, de ter esse grupo. Claro. Né? Que assim... Os mais jovens eu acho que é importante porque eles precisam da informação, tudo, e eles também trazem esse frescor, esse olhar assim brilhante sabe quando de criança que não conhece, brilha assim pra tudo, que você, quando você vai ficando mais velho, você já vai ficando meio, já vi isso, já vi aquilo. Então eu acho que isso também dá uma renovada. Mas eu fiquei emocionada a gente tá cobrando as anuidades agora, com as pessoas pagando, assim. Aí eu falei, gente, o cara não precisa estar aqui, sabe assim? Ele já, Não, sei lá se ele vai ficar ligando pra alguém cobrar licença, o Cristiano, não sei se ele vai, mas nem precisa de um advogado para explicar para ele, mas ele acredita. Você tem que acreditar. Eu acho que essas associações, as BEA,
cal. Eu acho que isso tudo é importante porque assim, ela não é feita sozinha. Exato. Né? Ela só existe e faz sentido se tem essas pessoas que acreditam, né? Acho que a gente podia terminar agradecendo aos Conafarc. Eu queria agradecer. Exatamente, né? E é isso. A quantidade de amigos que a gente faz no Conafarc, né? De pessoas que você nem fica imaginava, mesmo. Eu tô até pensando em virar fotógrafo. Mas só tem daqui um a um monte ano, de gente que Marcelo. inveja. Só daqui a um ano, exato. Só daqui a um ano, tudo Começa bem. agora, daqui a um Já ano vou você comentar. entra. Começar Se você agora. fez alguma fotinho de algum projeto seu, você pode dar um... Dá um cambalacho. Né? É isso Obrigada, aí. gente. Obrigado, pessoal. Obrigada. Equipe Betoneira. Apresentação: Marcelo Barbosa e André Scarpa. Roteiro e direção: Lívia Piccolo. Filmagem e fotografia: Kiko Médici. Captação de áudio, edição e finalização: José Barrichello. Identidade visual: Flora Canal. Redes sociais: Ana Mello. Trilha sonora de abertura e final: Mário Cappi.